Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar, né? Professor, você está mutado. Eu já abri aqui, né? Então sejam todos bem-vindos, né? Boa tarde. Vamos iniciar a nossa aula, né, de química orgânica e hoje nós vamos estar discutindo, né, um pouco sobre isomeria ótica. Então, quando a gente falou nas aulas passadas sobre substâncias, né, que são isômeras, nós observávamos as suas estruturas, elas eram diferentes e existia uma semelhança entre elas, que era a mesma fórmula molecular. E aí nós vimos o tipo de isômero geométrico, onde nós tínhamos o carbono ligado com outro carbono, aqui tinha um ligante, aqui, por exemplo, um metil, aqui você coloca outro hidrogênio, aqui você coloca outro metil. Então, tem a dupla ligação entre os carbonos, esse ligante é diferente desse, esse ligante é diferente desse. Então, tem presente aqui isomeria geométrica. Quando nós passamos um plano, né, dividindo essa molécula aqui ao meio, nós vamos ver que os ligantes iguais estão na parte de cima, eles poderiam estar na parte de baixo. Então, aqui está na posição cis. Então, se eu troco essa posição para cá e essa vem para cima, eu vou estar na posição trans. Então, isomeria cis-trans ou isomeria geométrica é aquela que acontece quando tem o carbono insaturado, né, com uma dupla ligação, e esse ligante é diferente desse, e esse outro aqui também é diferente desse. Se esse aqui fosse igual a esse, não era isomeria geométrica. Aí na aula de hoje nós vamos avançar um pouco e vamos falar sobre outro tipo de isomeria, que é a isomeria ótica. Primeiro, que esse tipo de isomeria ele vai acontecer em que situação? Quando a substância tem capacidade de desviar o plano da luz polarizada. E esse desvio da luz polarizada é um conjunto de ondas eletromagnéticas que se propagam em apenas uma única direção, em um só plano de vibração. Então, nesse exemplo aqui da letra A, a luz não é polarizada. Por quê? Porque quando você promove a excitação aqui, você está vendo o desvio da luz em várias direções. E essa luz só é polarizada quando ela tem uma única direção, ou nesse sentido, ou nesse outro aqui, ou nesse outro, mas nunca como está esquematizado aqui na parte de cima. Então, primeiro, isomeria ótica tem que ter a substância capacidade de desviar o plano da luz para a direita ou para a esquerda. Quando ele desvia para a direita, nós vamos ter uma nomenclatura. Para a esquerda, vamos ter outra. Desviar a luz para a direita, nós vamos dizer que essas substâncias são isômero destrógeno. Destrógeno começa com D, então desvia para a direita. Ou tem alguns livros também que chama R. Então, D tem o mesmo significado de R. Ou bota um positivo para dizer que está desviando para a direita, tá certo? Esse R vem do latim rectus, direito a favor do relógio. Ou ele pode desviar também para a esquerda. Então, teve desvio da luz polarizada numa única direção, ele pode desviar para a direita ou para a esquerda. É como se você está se colocando na frente de um espelho. Essa substância aqui está desviando para a esquerda, tá certo? Representada aqui por S, poderia ser L, tá certo? Porque o desvio é levógeno, desvio para a esquerda. Já esse outro é o contrário, está desviando para a direita. Então, você imagina olhando para o relógio, tá certo? E aí, quando está a favor dos ponteiros do relógio, desvia para a direita, destrógeno. Quando está no sentido contrário, levógeno. Agora, outra coisa mais importante. O isômero, quando ele é óptico, tem que acontecer isso aqui, ó, na molécula. Esse carbono, nós vamos buscar ele. Representa com esse asterisco aqui, que a gente chama de carbono assimétrico ou quiral. Tá certo? Então, o que, que muda dessa substância para essa? É só a rotação. Aqui eu estou girando para a esquerda, aqui eu estou girando para a direita. Então, se você observar, esse ligante é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse. Não pode ter, em hipótese alguma, pelo menos um igual. Tá certo? Então, todos os ligantes são diferentes. Esse carbono a gente representa com um asterisco, que é um carbono assimétrico ou quiral, indicativo que esse composto tem isomeria ótica. Então, você simplesmente pega esse composto, representa o espelho dessa forma como tal, com esses tracinhos aqui, e é como se você rebatesse, tá? Aqui a tua mão direita e a tua mão esquerda. Se você bota uma desse jeito
são iguais. Mas se você bota em sentidos contrários assim, como está nessa imagem aqui, ó, pega aqui essa raquete, exatamente aqui, ó. Você bota essa mão na frente, ó. Aqui é a mão esquerda e aqui é a imagem da mão esquerda. Do outro lado você está vendo a mão direita, certo? É como se fosse exatamente assim. Na sua frente aí você pode olhar para as suas duas mãos, tá? Coloca uma na frente da outra, desse jeito. Você está vendo igual. Agora, se você colocar assim, você está vendo que são diferentes. Por quê? Porque uma é direita e a outra é esquerda. E quando acontece esse tipo de coisa, a molécula ela não tem simetria, tá certo? Então, se a molécula tiver simetria, você não pode falar em isomeria ótica. Porque se ela tem simetria, é porque algum desses grupos aqui vão ser iguais, tá certo? Então, só se fala em isomeria ótica, tá certo? Quando tem um carbono assimétrico ou carbono quiral. E quando é que acontece isso? Quando os 4 ligantes são diferentes. Então, tem que analisar, independente do tamanho da molécula, você analisa carbono por carbono. Todos os 4 ligantes têm que ser diferentes. Se tiver, coloca um asterisco nele, indicativo de um carbono assimétrico ou quiral, sugerindo, né, que essa molécula tem isomeria ótica. E se tem isomeria ótica, tem desvio da luz para a direita ou para a esquerda, tá certo? Então, o desvio para a esquerda a gente chama de levógero e para a direita a gente chama de destrógero. Então, como eu já disse, jamais pode ter simetria na molécula, tá certo? Então, se tiver simetria, a gente não fala em isomeria ótica, ok? Então, se você olhar para esses 3 exemplos aqui, elas são simétricas, porque esse hidrogênio é exatamente igual a esse. Esse hidrogênio é igual a esse, que é igual a esse. Esse é igual a esse, que é igual a esse. Nenhum desses compostos aqui eu posso colocar o asterisco indicando que tem isomeria ótica. Em que situação que eu coloco o asterisco? Quando a molécula for assimétrica. E quando ela é assimétrica? Quando você tem desvio do plano da luz para a direita ou para a esquerda. Certo? Então, se você olha essa condição que está aqui representada, é exatamente aquilo que eu já falei lá atrás. Ó. Esse grupo aqui tem que ser diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse. Para que um átomo de carbono seja assimétrico, deve apresentar 4 grupos ligantes diferentes entre si. E a gente chama que essa molécula é assimétrica ou quiral. Ela não tem um plano de simetria. Tá certo? Então, se você olhar aqui, esse exemplo da mão, do sapato e da cadeira são objetos que não possuem plano de simetria. Então, se você cortar essa cadeira no meio, o que tem aqui é diferente do que tem aqui. Se você cortar esse sapato aqui, vai ser diferente. Se você olhar para a mão esquerda é uma coisa, a mão direita é outra. Então, são coisas totalmente diferentes, são coisas assimétricas. Então, no estudo dos compostos orgânicos, a gente diz que é isomeria ótica, tá certo? Olha esse exemplo aqui, ó. Tem um carbono, um metil, um hidrogênio, com representação do ácido carboxílico e um álcool. Veja, OH é diferente de CH3, que é diferente de H, que é diferente de COH. Então, aqui você tem a imagem real do objeto, tá certo? E aqui você tem a imagem, né, virtual do objeto. Então, coloca o espelho e vai trocar. Ó. Essa posição vem para cá e a outra vem para cá. E esses outros permanecem na mesma posição. Então, olhando para cá ou olhando para cá, você está vendo que este grupo é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse. Carbono assimétrico, carbono quiral, tá certo? Tem pelo menos, né, um centro assimétrico aqui representado neste carbono. O mesmo acontece aqui. A diferença é que aqui você tem o levógero, né, que está na esquerda, e aqui você tem o destrógero, que está desviando o plano da luz para a direita. Quando a gente fala em desviar o plano da luz para a direita, o ângulo é positivo. E quando fala desviar para a esquerda, o ângulo é negativo. Olha esses 3 exemplos aqui e vamos buscar a identificação de isomeria ótica para esses compostos. Olha, gente, esse primeiro carbono aqui é como se eu representasse esses 3 hidrogênios assim. Um hidrogênio para cá, outro para cá, outro para cá. Ora, já são todos 3 iguais, então não tem como aqui ser um carbono, né, assimétrico. Agora, olha esse outro. Esse aqui tem um hidrogênio em cima, o grupo álcool para cá, um etil para um lado e um metil para o outro. Todos os 4 ligantes são diferentes, então carbono assimétrico. Esse carbono aqui é um carbono assimétrico, é um carbono quiral. Ele tem um centro
de assimetria. Significa dizer, se você pegar esse composto e botar um espelho na frente dele, isso aqui vai ser o objeto, o objeto real, e o que está depois vai ser a imagem, né, virtual desse objeto. Agora, olha esse outro carbono. 2 hidrogênios iguais, então não tem como. E aqui também a mesma coisa desse está fora. Então só tem esse carbono aqui como sendo assimétrico. Esse carbono aqui é o mesmo daqui, não tem assimetria, certo? Agora, olha esse outro aqui. Esse aqui você tem o álcool, representação do álcool, metil, hidrogênio e o ácido carboxílico. Então está aqui o asterisco indicando um centro de assimetria, a presença de um carbono quiral ou carbono assimétrico. Esse aqui não acontece por quê? Esse grupo aqui é diferente desse, ou seja, tem que ter 4 ligantes, né? Ó, 4 ligantes. Esse aqui só tem 3, que é o OH, oxigênio, OH e isso aqui tudinho. Então não fala de assimetria para este grupo aqui. Mesma coisa aqui, ó. Não tem assimetria, esse tem. Tem a amina, o ácido carboxílico, metil e hidrogênio. 4 coisas diferentes de carbono assimétrico. Esse é a mesma coisa daqui, não tem assimetria. Tudo bem, gente? Então, qualquer composto que eu colocar para vocês, vocês vão buscar o carbono assimétrico. De que forma? Identificando 4 ligantes diferentes ao redor do carbono. E aí você tem um carbono centro assimétrico. Mais exemplos. Olha a molécula da adrenalina. Se você olhar aqui, todos eles têm carbono. Ó. Aqui tem carbono, carbono, carbono. Mas só são 3, né? Então, tem esse grupo aqui, tem esse grupo, tem esse aqui. Então, não vai falar em assimetria para cá. Vamos para cá, ó. Aqui tem isso aqui tudinho ligado, tem o hidrogênio, tem esse grupo todinho e tem esse. São todos 4 diferentes, então aqui tem um carbono assimétrico. Aqui não tem, porque só tem 2 hidrogênios iguais e aqui tem 3 hidrogênios iguais. Ou seja, essa parte aqui traz simetria e eu não quero, porque para ter centro assimétrico tem que ter assimetria na molécula. Olha o mesmo acontecendo na asparagina. Tá aqui, isso aqui não fala. Aqui é a mesma coisa do CH2. Aí vamos para cá, ó. Tem hidrogênio, amina, ácido carboxílico e esse grupo aqui que é uma amida, tá certo? Então todos são diferentes, tem um carbono assimétrico nesta molécula. Pois não? Alguém pediu para falar? Não, professor, foi porque eu não estava conseguindo ver o seu cursor. E aí eu fiquei nessa dúvida. Só estava conseguindo ver quando você riscava. Isso, aqui, ó. Deu para ver agora? Sim, quando você riscou deu para ver. Pronto. Aqui, exatamente um carbono assimétrico. O mesmo acontece aqui, ó. Nenhum desses carbonos aqui são assimétricos. Por quê? Porque não tem 4 ligantes diferentes. É só você olhar. Aqui tem um carbono, ó, tem isso. Isso aqui é exatamente igual a isso aqui. Então, mesmo que tenha um hidrogênio aqui do lado, então aqui não é assimetria porque são iguais essas espécies aqui. Certo? Agora, se você olhar esse aqui, ó, tem um metil, tem um hidrogênio, que eu posso representar ele aqui para baixo, tem isso aqui tudinho e tem isso aqui. Então, todos os 4 são diferentes. Então, aqui você tem um carbono, né, assimétrico, representado. Esse é diferente desse, que é diferente disso, que é diferente do hidrogênio, que é diferente disso aqui. Certo? Já nesse outro caso aqui é a mesma coisa. Ó. Não se fala em assimetria aqui, mas fala aqui, ó. Olha, tem hidrogênio, tem amina, tem metil e tem isso aqui. Tudo diferente. A talidomida é um composto muito famoso, principalmente é uma substância que se a mulher fizer uso quando ela estiver grávida, a criança pode nascer teratogênia, ou seja, faltando um braço, uma perna, um olho, certo? Ela pode nascer com deficiência, se a mulher fizer uso desse fármaco no processo de gravidez, tá certo? Então tá aqui, se você analisar toda a molécula, só esse carbono aqui, ó, tem o hidrogênio, tem isso tudo, certo? E tem aqui, ó, tem 1, 2, essa partezinha aqui da molécula e essa outra partezinha aqui da molécula, que é diferente. Aqui tem isso e isso, aqui tem um monte de grupo diferente, tá certo? Então são coisas totalmente diferentes nessa molécula, portanto ela é assimétrica, com a identificação do carbono quiral, né, ou assimétrico, neste centro
de assimetria aqui representado por esse carbono. Ok, gente? Então, repetindo de novo, aqui você tem o hidrogênio, tem esses grupos todinho, tem essa parte da molécula e tem essa que tem um monte, né, de carbonilas, né, identificadas aqui. E esse grupo de nitrogênio também que causa assimetria nessa molécula. E no caso das moléculas cíclicas, né? Nessas moléculas não existe, né, carbono assimétrico, porque para ter carbono assimétrico você vai buscar isso aqui, ó. A, B, D e E. São todos 4 diferentes. Pois não? Para determinar o número de isômeros, deve-se considerar sua existência. Para isso, devemos levar em conta os ligantes fora do anel e considerar cada ligante, considerar como ligantes as sequências no sentido horário e anti-horário, ou seja, desvio para a direita e desvio para a esquerda. Olhando para essa estrutura aqui, o carbono C3 não pode ser considerado um carbono assimétrico, pois representa ligantes iguais. Vamos olhar para ele. Ó. Nesse carbono aqui, ó, tem esse hidrogênio, que é igual a esse. Então, pelo princípio, mesmo princípio daqui, tem que ser todos diferentes. Então, não posso chamar esse carbono aqui como tendo um centro assimétrico. Agora, olha o carbono 1. O carbono 1 tem hidrogênio, tem OH, tem esse CH2 e tem isso aqui tudinho, ó, CH3. Então, isso é diferente de hidrogênio, que é diferente do OH, que é diferente disso aqui. Então, aqui a gente fala em carbono assimétrico. No 2, a mesma coisa. Ó. Tem hidrogênio, tem o metil, tem COH e tem o CH2. São todos diferentes. Então, no 1 e do 2, ó, vamos olhar direitinho. Ó, o ligante fora do anel. O anel é esse aqui. Ó. Então, fora do anel tem, no carbono de número 1, tem H e OH. E no percurso do anel horário e anti-horário, nesse carbono 1 aqui, você pode ter, ó, nesse sentido aqui, horário, tem esse grupo aqui, ó. Já nesse outro, tem esse outro que tem aqui do lado. Certo? Então, tem esse outro carbono, certo? Então, você tem aqui o CH, CH3, CH2, certo? Então, olha direitinho, ó. CH, CH3, CH2. E, olhando nesse sentido, você vai ter quem? CH2, certo? Que está aqui, CH e CH3. Então, você tem esses elementos tudinho ligado nesse carbono. Quando você olha no 2, você tem fora do anel H e CH3. Aí, olha no sentido horário, que é esse aqui, você vai ter, olhando para cá, você vai ter o CH2, certo? CHOH, que é esse que está aqui, ó, CHOH. E olhando nesse outro sentido aqui, você vai ter exatamente quem? Olhando para cá, você vai ter o CH2, que é esse que está aqui, certo? CHOH, e olhando no outro sentido, como está representado aqui, ó, CHOH e esse outro lado aqui, certo? É só você, não precisa nem identificar isso aqui. Olha daquele jeito que eu falei que você consegue identificar. Olha esse carbono. Isso aqui é diferente disso, que vai ser diferente disso e diferente disso aqui também. Tá certo? Olha para cá. Isso é diferente disso, que vai ser diferente disso aqui, que vai ser diferente disso que está ligado aqui também. Tá certo? E aí você identifica. Professor. Já esse não. Os dois já tá de cara aqui. Ó. H e H são iguais. Pois não? Desculpa interromper, mas aqui não dá para saber exatamente onde você está apontando, porque não está mostrando seu cursor. Aqui, ó. A gente só consegue ver quando você desenha. Só Aqui. quando você desenha. Então vamos de novo. O meu também tá o mesmo problema aqui. Você já clicou no meio? Já clicou no meio da tela? Já. Então, vamos desenhar que fica melhor. Então, tá aqui, ó. Vamos olhar o 1, certo? Vamos começar por aqui, ó. Este aqui, certo? Eu vou apagar para não ficar muito tumultuado. Então, isso é igual a isso. Então, já descarta o carbono 3. Não pode ter assimetria para esse aqui. Agora, esse aqui, carbono 1. Vamos olhar, ó. Tem esse hidrogênio que é diferente do OH, que é diferente, ó. Tá ligado, ó. Isso aqui tudinho tá ligado e isso aqui tudinho tá ligado. Então, se você olhar, ó, esse grupo é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse. Então, para cá, a gente fala em carbono assimétrico. Agora, vamos olhar o outro.
desconsidera, não olha nem para cá, certo? Vamos olhar para esse aqui agora. O que é que você tem? Tem um H, que é diferente de metil, que é diferente de CH2, que é diferente disso aqui tudinho. Todos está ligado aqui, ó. Tá ligado aqui, tá ligado aqui, tá ligado aqui, tá ligado aqui. Tá certo? Então, a gente olha para dentro do ciclo. Então, você tem aqui, ó, diferente, 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 diferente. Então, no carbono 1 e no carbono 2, a gente fala de carbono assimétrico. Mas no 3, não dá para falar de carbono assimétrico. Tá certo? Tudo bem agora? Deu para acompanhar? Agora sim. Vocês podem dizer, tá, gente? Quando não estiver enxergando o cursor. Aqui, a mesma coisa. Ó. Olha para a molécula. Está aqui representado, né, os carbonos A, B, C, D, E. Os carbonos A, B e C são aquirais. Esse A aqui dizendo é que não é quiral. Se não é quiral, é que não tem simetria, né? Porque possui dois ligantes iguais, que são os dois hidrogênios. Então, A, B e C. Vamos olhar um por um. Olha para cá, para o A. Aqui tem um hidrogênio escondido e aqui tem outro hidrogênio. Lembra que o carbono é tetravalente. Então, se aqui tem um carbono, tem essa ligação e tem essa, é porque para completar tem que botar hidrogênio. Então, tem dois hidrogênios iguais. A mesma coisa vai acontecer aqui. A mesma coisa vai acontecer aqui. Agora, olha o D e olha o E. Nesse D aqui, você vai ter um hidrogênio, certo? Vai ter o cloro, vai ter isso aqui tudinho, vai ter isso aqui tudinho, e ainda vai ter um hidrogênio para poder completar a tetravalência do carbono. Então, tem essa ligação, tem essa, tem essa. Vamos botar o hidrogênio representado aqui. Então, tem o hidrogênio, tem o cloro, tem isso tudo e tem isso tudo aqui que é diferente. Aqui tem um cloro, aqui tem um metil. Então, o D, a gente fala de carbono assimétrico. Olha para o E. Mesma coisa, ó. Se você olhar aqui para o E, aqui vai ter o mesmo hidrogêniozinho para completar a tetravalência. Tem o metil, tem isso tudo que tem o cloro e tem isso tudo aqui desse grupo aqui de cima, diferente. Então, D e E, nós falamos que tem exatamente o quê? De modo similar que o E conclui que ele também é quiral. Então, você tem aqui quiralidade. Nesse ponto aqui, é o mesmo do que ele está falando aqui. Girar a molécula para a direita ou para a esquerda, você vai mudando essas posições como ele está representando, tá certo? Eu não gosto muito porque acaba causando uma confusão na cabeça do aluno, tá certo? Então, como é apenas para investigar se tem isomeria ótica, olha para os carbonos, identifica os ligantes, né, que estão aí fazendo ponte com esses 4 ligantes, identificando. Se aparecer os 4 diferentes, você indica para você que é como se você estivesse pegando a sua molécula cíclica e fazendo movimentos nela para a direita e para a esquerda, de modo que você consegue ver, né, a diferença. Essa é apenas uma única posição, tá certo? Uma única posição. Então, você olha para cá, você está girando aqui nesse sentido vermelho, você tem o H e o CH3, nesse aqui tem o H e o H, no outro aqui tem H e H, HH, e aqui vai ter também o carbono e o hidrogênio. Já quando você vem nesse outro lado aqui, até aqui, tá? Porque quando chega nesses outros aqui, vai ter a diferença. Então, eu gosto de mostrar por aqui do que trazer essa linguagem aqui para que você possa observar. Tudo bem, gente? A mesma coisa aqui, gente, ó. Esse aqui e esse aqui. Se você olhar, ó, isso é diferente dessa parte aqui da molécula, certo? Aqui vai ter um hidrogênio em algum canto, certo? 1, 2, 3. Você vai olhar um hidrogênio e vai olhar essa outra parte todinha aqui, tá certo? E tem essa outra parte que tem um cloro. Então, diferente. Quando você olha para cá, a mesma coisa. Vai ter um hidrogênio, um cloro, essa parte aqui e essa parte que tem um metil, tá certo? Então, nesse caso aqui, o que é que vocês acham? É quiral ou não é quiral? Hein, gente? Se você olhar, não vai ter diferença. Isso aqui, tranquilo. Agora, essa partezinha aqui de cima é a mesma coisa. Se você botar um hidrogênio aqui para enxergar,
ou não e botar para cá, você vai ver a mesma coisa acontecendo, tanto de um lado como do outro. Então, o carbono F não é quiral, porque ambos os percursos são iguais. Então, se você for girando, né, esse carbono aqui, certo? Nesse sentido aqui, horário, você vai ter hidrogênio, 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 hidrogênio. Nesse outro lado aqui, você vai ter, girando para cá, você vai ter CH3IH, HH e HH. Tá certo? Quando você olha para o outro lado, vai ficar exatamente as mesmas coisas. Então, não houve diferença. Tanto faz. Para facilitar e você enxergar, só é você olhar uma coisa. Isso aqui, ó, é exatamente o que está aqui embaixo. Tá certo? Então, não tem como ter simetria, assimetria nessa molécula. Ela é uma molécula simétrica. Então, não tem isômero óptico nessa molécula. Basta olhar para isso aqui, ó. Vou desenhar de novo. Aqui, ó. Que é exatamente igual essa parte aqui. Certo? Isso aqui é exatamente igual na molécula. Embora isso aqui seja diferente, mas quando você promover o giro para a direita ou para a esquerda, não vai haver mudança. Diferente daqui, ó. Aqui a gente via claramente. Tem que ter os 4 cantos que são iguais. Isso. Nesse aqui não, você consegue perceber. Certo? Aqui está diferente, aqui está diferente. E aí você vê exatamente o que ele está acontecendo. O D e E. O A, B e C foi bem facinho de ver, né? Porque você já está vendo os hidrogênios bem aparente aqui. Tranquilo? Agora nós vamos aprender a fazer um cálculo. Que cálculo é esse? A gente vai aprender a fazer a estimativa, tá certo? Da quantidade de isômero. Então, a maneira mais prática de determinar a quantidade de isômeros ópticos ativos, tá certo? Que desvia a luz para a direita ou para a esquerda, é você aplicando essa regra do cientista chamado Van 't Hoff e Libel. O que ele diz? O seguinte: você vai pegar 2 elevado a n. Por que 2? Porque o giro pode ser para a direita ou para a esquerda. Então, são 2. E esse n é a quantidade de carbono assimétrico. Então, para você estimar o número de isômeros oticamente ativos, IOA, isômero oticamente ativo, você representa por essa fórmula, conforme os estudos de Van 't Hoff. O que é que ele identificou? 2, porque o desvio é para a direita e para a esquerda, tá certo? E N é a quantidade de carbono assimétrico presente na molécula. Como assim, professor? Vamos pegar aqui esse aqui como exemplo. Olha essa molécula aqui. Quantos carbonos assimétricos tiveram? 1. Então, o número de carbono, o valor de N aqui é igual a 1. Quantos isômeros oticamente ativos a adrenalina apresenta? Aí você aplica essa expressão aqui, ó. 2 elevado a N. 2 elevado a N vai ficar 2 elevado a 1, porque naquele exemplo só tem um carbono. Matemática, isso aqui é potência. 2 elevado a 1 é repetir o 2 uma única vez. Então, isso é igual a quanto? Igual a 2. Então, se o resultado é igual a 2, significa dizer que você vai ter um desviando para a direita e o outro desviando para a esquerda. Agora, da mesma forma que tem os oticamente ativos, tem os que não têm atividade ótica, ou seja, que nem desvia para a direita e nem para a esquerda. A gente chama isso de mistura racêmica. É a metade. Então, eu costumo dizer aqui a metade, porque na matemática, quando você tem isso aqui, é uma divisão de potência de mesma base. É a mesma coisa de você repetir a base e subtrair os expoentes, n menos 1. Então, se eu tinha n e tirei 1, eu fiquei com quanto? Fiquei com a metade. Então, não precisa, gente, nem decorar essa expressão. Quando você tiver os isômeros oticamente ativos, que é 2 elevado a n, os inativos é a metade, que vem por aqui. Dividir por 2 é o quê? A metade. Certo? Dividir por 2 é a metade. Então, você tem 2 elevado a n dividido por 2 elevado a 1, divisão de potência de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes, n menos 1. Ora, se n aqui é 1, 1 menos 1 dá 0. Na potência 2 elevado a 0, qualquer número elevado a 0, o resultado disso é 1. Então, significa dizer que se você tem um único carbono assimétrico, vai gerar 2 isômeros oticamente ativos. Um que vai desviar para a direita e outro que vai desviar para a esquerda. Por sua vez, vai ter também aquele que não vai desviar a luz nem para a direita e nem para a esquerda, que a gente chama isso de mistura racêmica. Como você estabelece isso? Basta pegar a metade
dos que foram isômero oticamente ativos. A gente chama isso de enantiômero. Enantiômeros são os pares de estereoisômeros que são imagem especular, mas não são sobreponíveis. O que é imagem especular? É como se você estiver na frente do espelho, mas você não consegue sobrepor um em cima do outro. É a história da mão direita com a mão esquerda. Então, se você botar a mão direita e a mão esquerda nessa posição, você vai ver que não sobrepõe. Tá certo? Um é imagem da outra. Por quê? Porque é uma mão e uma mão. Mas um está desviando para a direita e o outro está desviando para a esquerda. Tá certo? A gente chama isso isômero oticamente ativo ou enantiômero, e estabelece por essa regra proposta por Van 't Hoff, 2 elevado a n. Naquele exemplo que eu trouxe, só tinha um único carbono assimétrico, n igual a 1. Então, 2 elevado a 1, 2. Quantos não vão desviar nem para a direita ou para a esquerda, chamado de mistura racêmica? A metade. Então, se aqui é 2, aqui só vai ser 1. Tá certo? Outro conceito a gente pode apresentar, que são de diástero isômero. Quando é que a gente chama de diástero isômero? São estereoisômeros cuja molécula não são imagem especular, certo? Sobreponíveis, idênticas, são moléculas que apresentam 2 ou mais centros quirais, tá certo? Então, diasteroisômeros são aqueles tipos de isômeros cuja molécula não são imagem especular e não se sobrepõe, né? Não são imagem especular sobreponíveis, ou seja, idênticas. Então, quando você... É a história de você estar aqui com o espelho. O que está na direita é diferente do que está na esquerda. Tá certo? As moléculas não se sobrepõem. E tem o conceito de isômero meso. Meso quer dizer metade. É como se você pegasse a molécula e dividisse no meio. O que está do lado direito é exatamente igual ao que está do lado esquerdo. A gente vai botar um exemplo para ficar melhor, para a gente compreender isso aqui que eu estou dizendo. Então, vamos pegar aqui esse exemplo. Olha para a molécula. Aqui tem esse carbono que não tem nenhum centro quiral. Esse outro carbono aqui que tem um centro quiral, porque OH, certo? OH é diferente de H, que é diferente do metil, que é diferente disso aqui todinho. Então, aqui tem um centro quiral. Vamos analisar o outro carbono agora. Nesse carbono aqui tem esse hidrogênio, tem o metil, tem esse grupo todinho e tem esse grupo etil aqui do lado. Todos 4 diferentes. Então, tem 2 centros quirais. Então, qual é o valor de N? Quantos carbonos assimétricos tem nessa molécula? N é o número de carbono assimétrico diferente. São quantos? 2. Então, essa molécula tem isomeria ótica, ela vai desviar a luz para a direita e para a esquerda, e tem 2 centros assimétricos. Agora, vamos prever, de acordo com a regra de Van 't Hoff, quem é isômero oticamente ativo. 2 elevado a n. Quanto é n? 2. 2 ao quadrado. Professor, por que tem esse 2 aqui? Desvia para a direita e desvia para a esquerda. Então, por isso, 2. E esse n por que tem 2? Porque tem 2 centros assimétricos aqui nessa molécula. Então, significa dizer que 2 ao quadrado, todo mundo deve lembrar quando estudou potência, que esse número que aparece em cima é o mesmo que multiplicar ele 2 vezes. Professor, se tivesse um 3, 2, 3 vezes. Então, 2 vezes 2 igual a quanto? 4. Os inativos, não fala nem nisso. Já se lembra que é a metade. Então, se aqui tem 4, aqui é 2. Se aqui tiver 8, aqui é 4. Se aqui tiver 16, aqui é 8. Sempre vai ser a metade. E nunca vai ter carbono, aqui quantidade ímpar de resposta, porque sempre está elevado ao quadrado. Ok? Então, nesse caso aqui, uma representação simbólica tem 4. Se tem 4, 2 vão desviar a luz para a direita e 2 vão desviar a luz para a esquerda. A gente chama isso de antípoda ótica. Ou seja, desvia é um par, né? Um par para a direita e um par para a esquerda. Outro par para a direita, outro par para a esquerda. Quaisquer outros pares, certo? Se você combinar ó, D1 com D2, D1 com L2, D2 e L1, L1 e L2, a gente chama isso de diástero isômero. Nossa, agora confundiu tudo na minha cabeça. Vamos entender melhor. Esses aqui que tem o nome antípoda ótica é o mesmo que enantiômero, tá certo? São imagem especular, mas não são sobreponíveis, ou seja, tem o da direita e tem o da esquerda. Então, nesse caso aqui, a gente pode chamar também de enantiômero. Enantiômero. Certo? Então, aí você vai ter 4. Já pensa, vai ter um par.
Se põe na frente do espelho nessa hora. Vai ter a imagem real e a imagem virtual. Então, um desvia para a direita, o outro desvia para a esquerda. E o outro vai desviar para a direita e o outro para a esquerda. Que eu chamei aqui D1 e D2 só para diferenciar, porque são 4. Tá certo? Então, o par de antípodas óticas ou de enantiômeros, D1 e L1, tá certo? São isômero oticamente ativo. E D2 e L2, oticamente ativo. Agora, quando é que eu sei os diastereoisômeros? Ou seja, são enantiômeros, mas não são imagens especular sobreponíveis, não são idênticas. São moléculas que apresentam 2 ou mais centros quiral. Então tá certo, ó. Aqui tem 2 centros quirais, então tem como falar em diastereoisômero. Então aí, olha como é que faz a combinação. Pega o D1 com o D2, o D1 com o L2, o D2 com o L1. Vamos fazer assim que fica melhor. D1, L1. D2, L2. D1 e L1, D2 e L2 são enantiômeros. Agora, como é que eu descubro os diastereoisômeros? Tá certo? Que tem centro quiral, mas não se sobrepõe. Você vai fazer isso aqui, ó. D1 com D2. Vamos mudar a cor, né? Então, você vai ter, ó, D1 e D2. E vai ter D1 com L2. Porque D1 com L1 já está aqui. Aí faz a mesma coisa do outro. Vamos botar outra cor. Azul. Desculpem. Você vai ter aqui, ó, L1 com L2. Certo? Tá aqui, ó. Eu não acredito. Que travou de novo, não. Fala sério. Mas pelo menos o mouse não morreu, né? Deixa eu ver se ele volta se eu fizer isso. Ele não vai deixar eu escrever. Tá brincando comigo, né? Eu acho que tá travado. Tá passando para vocês não, né? Tá passando, gente? Não. Menino, hoje a bruxa tá solta. Ele vai salvar essa parte, certo? Eu vou reiniciar novamente. Só Jesus. Deixa eu ver se eu reinicio por aqui.